Muito obrigado para você que está conosco no Grupo Bandeirantes de Comunicação. A partir de agora, o Band Eleições traz as informações do primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Campinas. Um encontro que você acompanhou nas multiplataformas do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Transmissão em tempo real na tela da Band Mais TV, da Rádio Bandeirantes Campinas, dos nossos canais do YouTube da Band Mais e da Rádio Bandeirantes Campinas e também do aplicativo Band Play, além da transmissão no portal bandmulti.com. Nessa última quinta-feira, estiveram presentes nos estúdios da Band Mais Dário Saad, candidato do Republicanos, Pedro Tourinho, candidato do PT, Rafa Zimbaldi, candidato do Cidadania e Wilson Matos, candidato do Partido Novo. E a partir de agora, a gente vai trazer um pouco do que aconteceu nos bastidores, a repercussão, a análise desse primeiro debate, com ele que foi o mediador desse encontro. Walter Sena, muito bom dia para você, prazer recebê-lo aqui no nosso Band Eleições. Bom dia, Heitor. Bom dia a todos ligados aqui nos veículos de comunicação do Grupo Bandeirantes. O debate, Sena, foi marcado por 5 blocos, com um primeiro bloco no chamado Pinga-Fogo, que é aquele formato em que candidato pergunta para candidato. No segundo bloco, os candidatos responderam a uma pergunta feita pelos eleitores de Campinas no telão. No terceiro bloco, um tema sorteado pelo Sena. No quarto bloco, mais uma vez, uma rodada em que os candidatos podiam perguntar com tema livre. E no final, o último bloco com as considerações de cada candidato. O que chama a atenção é que havia uma expectativa de um embate, principalmente entre Rafa Zimbaldi e Pedro Tourinho, com Dário Saad. O atual prefeito é o adversário que lidera as pesquisas de intenções de voto, é quem tem a máquina pública na mão e tem a tendência a ser aquele principal alvo no debate. Ele foi, mas com Tourinho escolhendo Rafa para perguntar e Rafa Zimbaldi escolhendo Pedro Tourinho. De certa forma, a Sena, eles tentaram não fazer um jogo entre eles de cartas marcadas, mas isolar Dário Saad do debate, deixando as perguntas direcionadas para o Wilson Matos, que tem uma porcentagem menor nas intenções de voto, um tempo menor de televisão, é menos conhecido. Isso foi tomando o rumo do debate, do primeiro ao último bloco, Sena. Pois é o que a gente falou ao longo dessa semana aqui, nos momentos que antecediam, né, o debate, que é muito difícil você imaginar qual vai ser a estratégia de cada candidato. A gente tem uma noção, a gente pensa aqui, pensa ali, fala, não, fulano vai atacar, fulano vai se defender. O atual prefeito, que é candidato à reeleição, vai ser vidraça, então ele vai ter que ser alvo de todo mundo. Aí na hora, não foi bem isso que aconteceu, como você bem lembrou. Então houve ali uma estratégia de 2 candidatos de ficarem perguntando entre si, eles nem se atacavam ali mutuamente, mas aproveitavam o tempo de pergunta, resposta, réplica e tréplica para atacar a gestão, né? É uma coisa que, o que eu ali, observando a distância, quietinho ali no meu púlpito, imaginava. Não deixa de ser uma estratégia, mas para quem não está com a máquina na mão, como você lembrou, e pretende tirar votos, ganhar a eleição, ir para o segundo turno, a estratégia de não colocar uma proposta frontalmente ali, algumas questões frontais que o espectador, o eleitor está esperando que sejam discutidas, eu não sei se é o melhor caminho. Fica aquele negócio morno. Me deu a impressão que os candidatos, pelo menos nos primeiros momentos do debate, estavam ali que nem aquele gato pisando em telhado novo. Ele pôs uma patinha, tirou, colocou outra patinha para ver se aquilo não desmoronava. Então eles estavam um pouco com medo, se estudando, e o debate acabou ficando um pouquinho mais propositivo do meio para frente. O primeiro debate, normalmente, é um espaço para os candidatos se apresentarem ao eleitor. Só que em 2024, Campinas tem um cenário em que os 4 já são conhecidos. Os 4 participaram das últimas eleições, estiveram nesse mesmo debate em primeiro turno da Band. É verdade, com outros candidatos, eram 9 ao todo em 2020. Então agora eles tiveram mais tempo de expor as suas ideias. Ainda assim, o Wilson Matos, do Partido Novo, é um nome menos conhecido em relação
Adário Saad, que é prefeito, Rafa Zimbaldi, que é deputado estadual, Pedro Torinho, que é deputado federal. A sensação que me passou, Sena, primeiro é de que nenhum dos quatro foi mal. Acho que cada um, dentro da sua proposta de se apresentar como candidato, e no caso de Wilson Matos, se apresentar também como uma pessoa física, apresentar como empresário, mostrar para o eleitor quem ele é, acho que todos eles cumpriram. Mas também me deu aquela sensação de que ninguém foi muito bem, extraordinariamente bem. Foi um debate em que todos estavam jogando ali na retranca, na defesa. Eu tive essa impressão também. Ninguém foi mal, até porque eu acho que ninguém foi exigido, né, do seu oponente. Ninguém fez uma pergunta frontal ou jogou uma casca de banana ali cirúrgica. Era coisa assim, a saúde não vai bem, não sei o que, o presidente Lula isso, o governador Tarcísio aquilo. Então não foi uma coisa objetiva para dar a oportunidade do eleitor verificar o que o outro candidato fala em relação àquele tema específico, e aí seguindo ali o tempo de réplica e tréplica para tentar formar uma opinião para ajudar a declarar o voto. Então eu achei que ficou um pouquinho de lado, as propostas, né, ficaram um pouco de lado durante o debate, e cada um ficou, como você bem disse também, reforçando o que já vem falando, o que vai ser tema ali do horário eleitoral gratuito de cada um. Eu achei que realmente faltou uma coisa mais específica, né, para ser discutida com relação aos temas de saúde, segurança. A Band criou uma metodologia para dar direito para os postulantes ao cargo do executivo discutirem vários temas, tanto que teve um bloco de perguntas da população que tinham temas variados e outro bloco que o mediador sorteou temas variados. E a gente imaginava que os candidatos iriam discorrer de maneira objetiva sobre cada tema, o que eu acho que acabou não acontecendo exatamente assim. Principalmente no terceiro bloco, quando foram sorteados os temas pelo Sena, o Walter Sena, no primeiro tema, ele sorteou educação. A pergunta foi de Dário Saad para Wilson Matos. E nesse primeiro momento, se esperava que o assunto educação fosse o ponto dessa discussão. Só que o Wilson Matos começou a resposta pedindo desculpas, porque ele tinha falado na resposta anterior também sobre educação e decidiu falar sobre a vida pessoal, se apresentando como Davi contra Golias. Teve até uma provocação de Wilson Matos a Dário Saad. E naquele primeiro momento, como estava iniciando um bloco, a gente até conversava nos bastidores, ele fugiu da pergunta, ele mudou o tema. Só que não foi o único. Porque depois, quando o Wilson Matos perguntou para Pedro Tourinho sobre a saúde, que foi o tema sorteado, o assunto foi para a linha da corrupção. O terceiro tema, para Rafa Zimbaldi perguntar para Dário Saad sobre mobilidade urbana, acabou entrando nas verbas que o deputado estadual enviou para a área de saúde em Arthur Nogueira e Hortolândia. E quando o Tourinho falou com o Rafa Zimbaldi sobre segurança pública, também pouco se tocou nesse tema. O fato deles terem já falado no bloco anterior sobre esse assunto, talvez tenha feito com que eles pensassem, já falei sobre educação, já falei sobre segurança, quero agora trazer um outro assunto em pauta. Mas aí, Sena, a estratégia, eu honestamente não sei se é das melhores. Porque se em 2 minutos e meio o candidato esgotou todo o plano que ele tem para a segurança pública, para a educação numa cidade como Campinas, ele corre o risco de passar para o eleitor a ideia de que ou ele não conhece o próprio plano de governo, ou ele tem no plano o samba de uma nota só. Então, você já esgotou o assunto em 2 minutos e meio, mas se eu, o eleitor, estou interessado no projeto que o candidato apresentou, eu quero que ele detalhe mais de como ele vai fazer aquilo. E os candidatos foram para o outro caminho, de não detalhar os próprios projetos. Você foi na veia. Foi justamente isso que eu observei ali do meu lado no púlpito. O que acontece? Eu tenho a impressão que os candidatos treinaram, né? Fizeram lá o media training e falaram, bom, eu tenho 2 minutos e meio para responder, que era a dinâmica do debate, e ele falou, se alguém perguntar de educação, e ele decorou ali, imaginou, né, na cabeça 2 minutos e meio sobre o tema. Mas aí que aconteceu, justamente o que eu falei há pouco. Não houve uma coisa específica. Não tinha, por exemplo, Mário Gatti, oferta de leitos, problema envolvendo a maternidade de Campinas,
falta de leitos de gestante, banco de sangue. Tem uma série de temas na saúde que não foram tocados. Então, assim, 2 minutos e meio, você falou de uma maneira geral. Se você tiver a oportunidade novamente de falar sobre o assunto, tem um leque de opções para se discutir. Né? Uma cidade, né, com mais de 1 milhão de habitantes, problemas em todas as áreas, claro, né, como todos os municípios, metrópole. Então, acho que faltou realmente um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de atenção, um pouco mais de treinamento, um pouco mais de estudar os problemas da cidade para desenvolver algum raciocínio e para apresentar propostas. Não é só perguntar também, é quando for perguntado se você tem efetivamente uma proposta clara, objetiva, para melhorar aquele tema. Repercutindo o primeiro debate com os candidatos à Prefeitura de Campinas, realizado pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação, com a mediação de Walter Sena, conosco aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas. Sena, um debate muitas vezes é marcado por momentos mais acalorados, candidatos que sobem o tom, candidatos que passam do ponto nas críticas. Quem acompanhou o debate de São Paulo sabe bem do que eu estou falando. Debate que, inclusive, se estendeu além do horário previsto pelo número alto de pedidos de direito de resposta. Os candidatos são orientados a só pedirem o direito de resposta quando eles se sentirem ofendidos na honra ou entenderem que seu adversário cometeu algum ato de calúnia, de injúria, algo que vá além do debate de ideias e das críticas pontuais a uma pessoa pública. Teve algum pedido de direito de resposta durante o debate de Campinas? Ou foi tudo dentro do normal? Dentro do normal. A gente costuma fazer uma pequena palestra rápida antes de começar o debate, porque a gente se reúne com os partidos aqui meses antes da elaboração e execução do debate, e a gente explica para os representantes dos partidos essa questão do direito de resposta e a necessidade de se fazer um debate propositivo, sem ofensa, aquela coisa toda que é o que o eleitor efetivamente quer saber. E a gente mais ou menos imagina que se acontecerem alguns pedidos, serão poucos, né? E desta vez eles levaram à risca, né? Acho que acolheram o nosso pedido e não tiveram nenhuma ofensa, não teve nenhuma ofensa e, portanto, os candidatos não precisaram pedir direito de resposta. Às vezes, o candidato se sente ofendido numa coisa que não é efetivamente uma ofensa, faz o pedido e ele é negado, mas dessa vez sequer teve algum pedido. A nossa comissão estava a postos, formada por 2 jornalistas, um advogado, isolados em uma área aqui no prédio da Band, sem contato nem com a equipe de produção, nem com a equipe dos candidatos. Apenas recebendo a informação de uma pessoa que estava no estúdio de que algum candidato eventualmente pediria um direito de resposta. Estúdio que foi bem limitado, com a presença apenas de quem estava trabalhando no debate, além do mediador Walter Sena, os cinegrafistas, produtores, os 4 candidatos e um assessor de cada candidato que só poderia conversar com eles durante os intervalos. Eles respeitaram isso? Houve, de fato, esse clima amistoso também nos bastidores, como a gente viu no ar, Sena? Teve sim. Cada qual acompanhou o seu candidato, ficavam no fundo do estúdio, em cadeiras, né, separadas naturalmente, e quando chegava o intervalo, eles tratavam de se levantar e ir até o candidato para dar suas instruções, falar o que ele está indo mal, está indo bem, essa coisa toda, para reforçar esse ou aquele ponto. E quando chegava, faltando 30 segundos para retornar para o próximo bloco, para voltar o debate ao ar, a contra-regra ali, que era a Marília Ramalho, ela alertava o estúdio inteiro que faltavam 30 segundos e os assessores educadamente voltavam em todos os intervalos para os seus lugares, então isso transcorreu perfeitamente. Para a gente passar pelos assuntos, lembrando que você que acompanhou o debate parcialmente ou você que não teve a oportunidade de acompanhar, ele está disponível na íntegra em 2 canais de vídeos do YouTube, Band Mais TV e o canal da Rádio Bandeirantes Campinas. Tem o debate na íntegra com imagens para você assistir, talvez em capítulos, como se fosse uma série, ou para você assistir de uma vez só, porque o debate passou muito rápido. A sensação que eu tive foi essa. Em alguns momentos, as respostas
os questionamentos pareciam um pouco arrastados. Mas a sensação que eu tive é que a dinâmica permitiu que o debate fosse muito rápido. E o fato dos assuntos serem direcionados em 2 blocos davam essa sensação de que, bom, vamos saber qual vai ser o tema a ser discutido, mesmo que os candidatos não seguissem o tema. Confesso que prefiro um formato assim, Sena, do que, às vezes, um formato em que há perguntas de jornalistas, de colegas, porque nessas ocasiões em que o candidato tem a chance de perguntar para o seu oponente, a gente percebe melhor as estratégias de quem quer direcionar a pergunta para quem. Nós falávamos no bloco anterior sobre Pedro Tourinho e Rafa Zimbaldi perguntarem entre si e pouco perguntarem a Dário Saad. Isso é uma estratégia para tentar diminuir o protagonismo de quem hoje lidera as pesquisas. Mas vai chegar um momento em que, se continuar esse cenário, Tourinho e Rafa Zimbaldi vão possivelmente disputar entre eles quem vai disputar o segundo turno. Então, o clima do debate de ontem mostra uma campanha que deve ir para uma linha que a gente já imaginava pelo que foi 2020. Só que até outubro tudo pode mudar, Sena. Eu também acho. E tem um detalhe que talvez os comandos das campanhas não observaram. O debate tinha uma mecânica, uma dinâmica em que todos os candidatos perguntavam e todos respondiam no mesmo bloco. Então, a tentativa de isolar um candidato é inócua, porque todos eles iriam ter o mesmíssimo tempo de pergunta, resposta, réplica e tréplica. Então, mesmo que um candidato tentasse não perguntar para o candidato A não perguntar para o candidato B, o candidato C e o D iriam discutir os mesmos temas, as mesmas propostas. Então, quer dizer, o tempo era equânime em todos os blocos. Então, eu não sei se realmente se isso é uma boa estratégia, porque o eleitor está acompanhando ali. Às vezes dá até a impressão, falar, fulano está com medo de perguntar para o cicrano, né? Ele está preferindo jogar uma pergunta mais suave para outro candidato. Então, efetivamente, é uma coisa para os marqueteiros de cada campanha se debruçarem e discutirem, mas pessoalmente, eu acho que o debate frontal propositivo é sempre o caminho melhor, com respeito, claro, com as perguntas propositivas, mas realmente debater as ideias ali. É para isso que existe a promoção de debate, e eu tenho a impressão de que é isso que o eleitor espera dos candidatos. Olha, o confronto entre Pedro Tourinho e Rafa Zimbaldi aconteceu 5 vezes, espalhados pelos 4 blocos. O confronto entre Wilson Matos e Dário Saad também foi um dos que mais aconteceram. Teve no primeiro bloco 2 vezes, no segundo bloco mais uma vez, no terceiro bloco Dário começou perguntando para o Wilson Matos, então não foi uma estratégia apenas de Tourinho e Rafa isolarem Dário, porque quando Dário abriu o bloco ele também direcionou a pergunta para o candidato do Partido Novo. Exato. E no quarto bloco mais um duelo entre Dário e Matos. Duelo, claro, entre aspas, 4 vezes. Então, o que mais se repetiu foi Tourinho, Rafa, Rafa, Tourinho, 5 vezes, Dário e Matos, 4 vezes. O confronto de ideias entre Pedro Tourinho e Dário Saad só foi acontecer no final do segundo bloco. Foi a última pergunta do segundo bloco, porque Pedro Tourinho não tinha outra opção a quem perguntar que não fosse Dário Saad. O confronto de ideias entre Rafa Zimbaldi e Dário Saad só foi acontecer no terceiro bloco, quando Rafa Zimbaldi também não tinha outra opção a não ser para Dário Saad. A única situação em que saiu da curva esse roteiro que os candidatos já tinham em mente foi na abertura do quarto bloco, que Pedro Tourinho, do PT, teve a chance de abrir e perguntar para alguém, e aí ele escolheu o prefeito Dário Saad. No mais, a gente ouviu pouco dos confrontos entre Dário, Rafa, Dário e Tourinho, o que não significa que eles não mandaram algumas indiretas ao longo do debate. Indiretas que, durante a campanha na TV, principalmente, no horário eleitoral da TV e do rádio, certamente vão ser exploradas mais a fundo, Sena. É verdade, essa anotação que você fez aí direitinho, me surpreendeu quando o Pedro Tourinho, lá no quarto bloco, quando ele abriu, né, na ordem de sorteio, ele era o primeiro a fazer a pergunta, tinha 3 opções, né, de oponentes para perguntar, escolheu o Dário. Me surpreendeu pessoalmente, porque o debate inteiro
não estava usando essa estratégia. E aí foi um ponto onde o eleitor deve ter visto ali o confronto de ideias entre os dois. Perguntas do segundo bloco feitas pela população. Na primeira pergunta, o Hugo, morador do Parque Via Norte, questionou sobre o preço das tarifas de ônibus em Campinas. Na segunda pergunta, o Márcio, morador do Campos Elíseos, sobre a revitalização do centro. O Edson Sorati foi o terceiro a ter a pergunta sorteada, falou sobre os projetos de cultura da cidade. E o quarto a perguntar, a quarta, foi a Lígia, moradora do Maria Eugênia, perguntou sobre segurança. Principalmente quando o tema foi segurança, a gente percebeu um pouco mais a eleição saindo da cidade de Campinas e indo para um tom nacional, com Dário Saad ligando a candidatura dele ao governador Tarcísio de Freitas basicamente o tempo todo. Mas Wilson Matos tentou o tempo todo colar a estrela do PT na testa de Pedro Tourinho. Então foram os momentos em que a gente sentiu um pouco mais de eleição nacional dentro de Campinas. Não foram tocados durante as perguntas temas como Venezuela, como Bolsonaro / Lula numa disputa nacional. Isso confesso que me surpreendeu. Que esses nomes Lula, Bolsonaro, Tarcísio de Freitas apareceriam era óbvio, mas apareceram menos do que eu imaginava. Apareceu pouco de fato. Eu imagino que as perguntas feitas foram feitas de maneira cautelosa, evitando com que a resposta pudesse esbarrar nesse lado. Então os candidatos tiveram cuidado na hora de nacionalizar ou federalizar a discussão, porque poderia ter uma réplica ou tréplica raspando por essa questão de Venezuela, de joias do Bolsonaro, coisa desse tipo. Então eu acho que os candidatos tiveram essa cautela também de, na hora de formular a pergunta, não dar chance para o oponente, o adversário político, tentar usar isso como pano de fundo. Agora, a gente também tem que fazer a justiça com nossa equipe que conseguiu colocar no ar tudo aquilo que foi planejado, tudo aquilo que foi programado. Um time que, como eu disse ao longo da semana, é um time que gosta de jogo grande. Só que o campeonato não acabou, porque na quarta-feira tem o segundo debate nessa fase de primeiro turno, nessa primeira etapa das eleições municipais. Quarta-feira, às 9h30 da noite, o debate será entre os candidatos à Prefeitura de Sorocaba, mais uma vez com a mediação de Walter Sena. O formato será o mesmo, Sena, com 2 blocos dos candidatos perguntando entre si, um bloco de eleitores e um bloco de tema sorteado? Sim, é o mesmo roteiro, né? A mesma dinâmica que nós avaliamos aqui que deu certo, mas a única coisa que muda ali é o tema, porque tem uma quantidade menor de candidatos. O tema não, o tempo, porque tem uma quantidade menor de candidatos. Sorocaba tem apenas 3 candidatos, e aí a gente vai reformular, vai refazer os tempos de pergunta, resposta, réplica e tréplica para encaixar a gente chama aqui de fade, né, que é o espaço destinado pela Rede Bandeirantes aos debates locais. 2 horas também, o tempo que pode chegar ao debate, então os candidatos vão ter mais tempo para responder, mais tempo para expor as suas ideias ou mais tempo para mostrar que não conhecem tanto assim dos assuntos. Exatamente. É o que a gente espera para verificar ali, e o eleitor de Sorocaba também espera para visualizar ali como que os candidatos se apresentam. Então, quarta-feira, dia 14, às 10h30 da noite, tem o debate com os candidatos à Prefeitura de Sorocaba. Na quarta seguinte, no dia 21, o debate é com os candidatos à Prefeitura de Piracicaba. No dia 28 de agosto, também quarta-feira, às 10h30 da noite, tem o debate com os candidatos à Prefeitura de Jundiaí. E no dia 4 de setembro, também uma quarta, o debate com os candidatos à Prefeitura de Limeira, todos eles com transmissão simultânea também nas demais plataformas do Grupo Bandeirantes, além da tela da Band, todos eles ancorados por Walter Sena, a quem agradecemos pela participação aqui no Band Eleições, e voltaremos ao assunto mais à frente para a gente repercutir os próximos debates também, Sena. Bom dia, bom trabalho para você. Muito obrigado, Heitor. Bom dia a todos. Continue com a gente, continue com a Band. Nós seguimos falando de eleições. Olho no voto, olho na Band.